Queridos, nessa noite a gente vai falar sobre como orar com confiança e perseverança. E quando a gente fala de perseverança, a perseverança é uma virtude quase que perdida na nossa sociedade, porque a gente vive numa sociedade que é orientada pelo instantâneo. E ser perseverante é uma virtude que poucos estão exercendo nos dias de hoje. Talvez você pense aí na sua vida pessoal, quantas coisas você começou, mas não continuou. Parou no meio do caminho. Talvez um curso, talvez o hábito alimentar que ia ser diferente, não ia mais tomar refrigerante, só o suco natural. Você começou aquela caminhada, academia e tantas outras coisas que a gente começa, a leitura das Escrituras, vou ler a Bíblia toda, este ano 2020, e tantas coisas que a gente começa, mas falta perseverança. E você sabia que a esperança, quando a gente mantém ela viva em nosso coração, ela nos ajuda a sermos mais saudáveis e felizes? Quando não há esperança no nosso coração, as pessoas perdem a motivação de perseverar, de serem perseverantes. E quando a gente fala de maturidade espiritual, de vida com Deus, de caminhar com Cristo, se tem uma virtude que nós precisamos é a perseverança. Vida com Deus, leitura das Escrituras, vida de oração, compromisso com as atividades, com algum ministério, servir, usando os meus dons e os meus talentos. Só vai acontecer se eu for perseverante. Essa maturidade não acontece do dia para a noite. É importante, então, entendermos que tudo que nós passamos nessa vida, nessa nossa caminhada com Cristo, faz parte de um processo de formação, onde nós estamos sendo moldados e lapidados por Deus. E nesse texto que a gente vai ler hoje, de Salmo 119, do 73 ao 80, o salmista está passando por algum tipo de aflição persistente. E ao mesmo tempo que a aflição era persistente, ele era perseverante, confiando na promessa que Deus havia dado a ele, e ele esperava então que a palavra de Deus fosse cumprida. Por isso ele continuava perseverando. E nessa noite nós vamos ver então um pouco sobre essa oração confiante, perseverante, e algumas convicções que incentivam a perseverança. Verso 77, versículo 73, diz assim: As tuas mãos me fizeram, me formaram, dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Aqueles que te temem se alegram quando me veem, porque na tua palavra eu tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, os teus juízos são justos, e com fidelidade me afligiste. A tua bondade, que ela me sirva de consolo, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venha sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos, por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, vou meditar nos teus preceitos. Volte-se para mim os que te temem, os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver que o salmista está orando com confiança para que Deus cumpra a sua palavra, as suas promessas. E nós também podemos confiar nos dias de hoje na mão poderosa de Deus. Porque Deus, Ele é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. E Deus e a sua palavra são a fonte de todo conforto para mim, para você, diante dos momentos difíceis da vida. Por isso Ele está dizendo no versículo 73, ó Deus, as tuas mãos, elas me criaram. Elas me formaram,
diante desse conhecimento tão grande para mim, de saber que o Senhor me criou e me formou, dá-me entendimento para que eu possa aprender as tuas leis. Senhor, o Senhor me fizeste, me formaste, dá-me entendimento para que eu possa aprender os teus mandamentos. O que o salmista está dizendo aqui para mim, para você nessa noite, é que nós somos obras da sua mão. Nós somos a sua obra. O salmista está dizendo aqui para mim e para você de que nós não somos um produto de forças cegas da natureza. Ele não evoluiu para a pessoa que ele era. Ele foi moldado pelas próprias mãos de Deus. O que ele está dizendo aqui é que ele era um produto direto das mãos de Deus. E já que Deus nos formou e nos criou, quem seria melhor para nos consolar, para nos ajudar e para caminhar conosco? E ele está dizendo, o meu Criador, aquele que me criou, aquele que me formou, é Ele que tem um plano para a minha vida. Querido, lembre-se nessa noite, de que Deus não apenas o fez, Ele também deu a sua palavra, os seus mandamentos, para que a gente viva no caminho correto, direito, segundo a sua orientação. É Ele que nos dá também a compreensão das Escrituras, para que a gente possa ler e entender aquilo que está no texto. Uma vez que Deus nos formou com uma habilidade tão maravilhosa, cada um de nós, criados segundo a vontade de Deus, com habilidades e talentos, dons diferentes uns dos outros, para que a gente se completasse. Uma vez então que Deus nos formou com uma habilidade tão maravilhosa, nada tão lógico de deixar então a nossa vida nas mãos dEle, para que Ele seja o nosso mestre, aquele que guia as nossas vidas, aquele que vai mostrar o caminho. E a gente então precisa descobrir qual é o propósito da nossa vida. E ao descobrir, cumpri-lo fielmente. O salmista aqui está se lembrando que Deus era o seu Criador. E ele faz isso com uma atitude de reverência, uma atitude de gratidão, porque ele começa a pensar na forma como Deus criou o ser humano. O ser humano é o único ser criado à imagem e semelhança de Deus. E sendo Deus o Criador, a Bíblia, ela se torna automaticamente o nosso manual para todos os momentos da vida, para que a gente possa saber a vontade de Deus, olhar e descobrir qual a vontade do Criador para mim, para você. O salmista então deseja viver de acordo com os mandamentos de Deus, pois ele sabe que isso era o melhor para ele. Por isso ele está dizendo, dá-me entendimento para que eu possa aprender as tuas leis. Dá-me, Senhor, entendimento. Querido, o seu nascimento ele não foi um erro. Sua vida não é um acaso da natureza. Os seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Seus pais podem ter ficado surpresos com o seu nascimento. Descobriu que estavam grávidos. Não tínhamos planejado. Mas Deus, ele não foi pego de surpresa com o seu nascimento. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Que a cada dia você se lembre como o salmista, ó Deus, o Senhor me criou, o Senhor me formou. Eu não sou alguém que está aqui por um acaso, por sorte, por coincidência, por destino. Não, eu estou aqui porque Deus tem planos para a minha vida. Eu sou amado por Deus. Deus tem algo na minha vida, na sua vida. O salmista, no Salmo 139, ao pensar nisso, ele disse, o Senhor me conhece por dentro, por fora. O Senhor conhece cada osso do meu corpo. O Senhor sabe exatamente como eu fui formado, parte por parte, como eu fui esculpido, como eu vim a existir. Então, quando a gente olha a palavra, a gente vê que Deus criou homem e mulher, sua imagem e semelhança, conforme a sua semelhança. Dessa forma, Deus é o único dentre toda a criação dele, que tem tanto uma parte material como imaterial. E que você possa todos os dias acordar e dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me criou, me formou, me fizeste, me formastes. Você não está aqui por um acaso. Sua vida não é só um acidente.
Deus tem alvos, planos para você. E é o que o salmista está dizendo aqui, que Deus era soberano. Mas ele diz também que Deus era capaz. Aqueles que te temem, eles se alegram quando me veem, porque a minha esperança está na tua palavra. Que eu seja motivo de alegria para aqueles que te temem, pois tua palavra, nela depositei a minha esperança. O salmista sabia que Deus não faz nada sem razão ou sem propósito. Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso. Ele planejou tudo de acordo com o propósito dele. O salmista então aqui reconhece e ora para que Deus lhe dê entendimento, para que ele aprenda os mandamentos de Deus. E quando a gente vive a palavra de Deus, em face às provações da vida, sabe o que acontece? A nossa forma de encarar os sofrimentos, os dias difíceis, vai encorajar aquele irmão que está do nosso lado. Porque a nossa vida vai servir de testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. E eles vão ficar curiosos de saber como a gente enfrenta o que a gente enfrenta, sem desistir, sem perder a fé, sem perder a esperança. E o salmista então está dizendo isso, que a minha vida, que eu seja motivo de alegria para aqueles que te temem. Porque eu continuo depositando a minha esperança, eu continuo tendo o Senhor como esperança, a minha esperança está na sua palavra. E como é revigorante, como é motivador encontrar um cristão fervoroso na fé no Senhor Jesus. E quem espera na palavra de Deus, quem vive a palavra, ele irradia o poder do Espírito Santo. E o homem é o único capaz de se relacionar com o Criador, de ter contato e um relacionamento íntimo com Deus, de forma inteligente, porque nós somos obra-prima de Deus. Nós somos a coroa da criação. Nossa origem é divina, nosso destino é a glória. Fomos criados para glorificar a Deus. Que a minha vida e a sua vida seja motivo de alegria para aqueles que estão ao nosso redor. Que aqueles que temem a Deus possam olhar para nós e ver que de fato tem um jeito de suportar as dificuldades e as lutas, tem a maneira correta de caminhar, que a gente possa transmitir através da nossa vida, aqueles que estão ao nosso redor, a certeza de que Deus está no controle e Ele sempre faz o melhor para mim. Que através das nossas vidas outros sejam consolados. Aqueles que te temem ficarão felizes em me ver. Como é triste quando a gente vê pessoas que não são motivo de alegria para os outros, mas são motivos de tristeza. Não são aqueles que são pessoas que as pessoas querem estar perto, próximo, mas são crentes em que as pessoas querem se afastar dele, porque não são motivos de alegria, são motivos de tristeza. Aquela pessoa que quando você sabe que se você ficar do lado dela, ela não vai te motivar, te incentivar para que você tenha compromisso, esteja bem, mas ela vai te colocar lá embaixo, te desanimando, jogando aquele balde de água fria nos seus sonhos, nos seus planos e nas suas ideias. Não quer caminhar com você para te ajudar, para caminhar junto, orar junto. Ele não quer fazer isso. Portanto, o nosso testemunho é tal que nós podemos confortar e consolar outras pessoas, outros crentes, ao ponto de eles olharem para nós e verem diferença. Isso faz parte do plano de Deus para nós. Mas o que nós estamos oferecendo aos outros através do nosso testemunho, da nossa vida, da forma como a gente vive, na família, no trabalho, na escola. Quando a pessoa alcança a graça da parte de Deus, ela não recebe bênção só para ela. Ela recebe bênção para ela e ela precisa então também se tornar uma bênção para os outros que estão ao seu redor. Acabamos de cantar isso. A graça nos alcançou, mas há pessoas precisando receber dessa graça. Precisam ser alcançados por essa graça. E eu e você vamos ser instrumentos de Deus para isso. E quando a gente então se coloca diante do Senhor, essa graça vai alcançar os que estão ao redor. E essa graça de Deus vai nos tornar pessoas mais inteligentes, mais sábias, porque agora a gente busca conselho na palavra de Deus, e não no mundo, não em filosofias que não vão nos levar a lugar algum. Então o salmista está dizendo aqui que Deus é bom,
A palavra de Deus é a verdade. Os caminhos de Deus são fiéis. Olha o que ele declara: ó Senhor Deus, eu sei que os teus julgamentos são justos e que o Senhor me castigas, porque é fiel. Eu sei, ó Senhor, os teus estatutos, eles são justos, e o Senhor me disciplina por tua fidelidade. O salmista reconhecia os propósitos de Deus, reconhecia que os propósitos de Deus são bons e são corretos. Nós vimos na semana passada de que o salmista declarou que foi bom para ele ter sido afligido. Foi bom para ele ter passado por momentos difíceis. Ele entendeu que as aflições, que as provações faziam parte do plano de Deus para a vida dele. Porque as provações nos aproximam de Deus, faz a gente confiar menos de nós e confiarmos mais no Senhor. Faz a gente confiar menos na nossa própria força e confiarmos mais no poder da oração. E ele reconheceu isso. A gente falou na semana passada também que algumas vezes essas aflições vêm porque nós nos desviamos do caminho correto que deveríamos andar. E Deus então permite. Mas Deus é sempre fiel. Deus sempre é fiel comigo e com você. Fiel é Deus. Mesmo que os nossos amigos e familiares não sejam fiéis conosco, Deus é fiel. Ele tem um propósito que é justo e que é correto. Enfermidades, sofrimentos, aflições, muitas vezes não provém diretamente de Deus, mas Ele permite em determinadas circunstâncias para cumprir os seus objetivos. E eu e você precisamos então ser perseverantes, porque nessa perseverança nós vamos ver a nossa fé sendo aperfeiçoada. Viver com Cristo só no mar de rosa, qualquer um queria. Não é fácil. Saber que Deus cuida de nós nos momentos difíceis é muito bom saber na teoria. Como a gente vai aprender isso? De fato, de verdade, na prática. Por isso que muitas vezes a gente passa por momentos difíceis, mas não sozinhos, não desamparados, não abandonados, porque o Senhor está conosco. E muitas vezes nos disciplina, porque a gente sai fora do alvo estabelecido por Ele. E Ele está declarando: Senhor, eu reconheço que os seus julgamentos são justos. Os teus estatutos são justos. Então você pode confiar no nosso Deus. Você pode buscar o consolo em Deus. Ele está dizendo: Senhor, eu peço o teu amor, que Ele, o teu amor, me console. Como o Senhor prometeu ao teu servo. Agora que o teu amor me console, como prometeste a este teu servo. Quando eu e você percebemos que Deus está trabalhando por meio das provações, devemos continuar olhando para Ele, em busca do consolo e do conforto. A gente não pode tirar os olhos de Deus, do nosso autor e consumador da fé, que é Jesus. A grande questão é que muitas vezes, diante dos momentos difíceis, a gente tira os olhos de Deus e coloca nas dificuldades, por isso elas parecem tão grandes, porque a gente esquece de olhar para Deus, que é maior do que qualquer dificuldade. E o salmista então está declarando que a tua misericórdia, que a tua bondade, que seja o meu conforto, de acordo com a tua palavra, de acordo com as tuas promessas. Ele está olhando os princípios da palavra. A palavra de Deus é o único conforto para o povo de Deus. A palavra de Deus é o guia. É nela que a gente encontra as misericórdias de Deus, a bondade de Deus para a nossa vida. Portanto, não negligencie a sua palavra. Quando você estiver preocupado, ansioso, sabe o que você faz? Leia a Bíblia. Ouça um cântico. Volte-se para a palavra. Sua palavra é o primeiro lugar para a gente ir. Quando a gente perceber que parece que a gente está meio desorientado, sem direção, preocupado, ansioso, olhe para a palavra. Por nós mesmos, somos fracos, como pó. Por isso a gente precisa do amor compassivo de Deus, para que Ele continue nos sustentando, para que Ele continue nos ajudando. E recorrer a Deus, recorrer à sua palavra em busca de compaixão, é a melhor coisa a se fazer. Por isso Ele diz: tem compaixão de mim, eu continuarei vivo, pois eu gosto de pensar na tua lei.
Ele ora: Senhor, cerca-me da tua compaixão, para que eu viva, pois eu tenho prazer na tua lei. Numa outra tradução ele diz que a palavra, a lei, era o seu deleite, o seu prazer. A gente vê essa expressão muitas vezes aqui no Salmo 119. Eu tenho prazer na tua lei, a tua palavra é meu deleite. Eu quero que o Senhor me cerque de compaixão. Querido, existem bênçãos que estão disponíveis somente para aqueles que são obedientes e se deleitam na palavra de Deus. Isso não significa que não está disponível para todos. Está disponível para todos. Mas apenas aqueles que se deleitam na palavra de Deus podem recorrer a eles. O conforto que a gente encontra quando a gente recorre à palavra de Deus, não vai receber aqueles que não recorrem a ela, no momento da aflição. Precisamos então buscar a palavra. É Ele que alegra minha alma, até mesmo quando me disciplina com amor. Deleitar-se na palavra de Deus, pois é nela que eu encontro vida, que eu encontro esperança. E quem encontra prazer na lei do Senhor, pode ter certeza, Deus estará sempre pronto a nos ajudar. A nos ajudar. Nessa terça-feira, ontem, lá na capelania com os bombeiros, eu li o texto do Salmo 19, versículo 9 e 10 para os bombeiros e bombeiras que ali estavam. Ali diz que Deus é o alto refúgio, o socorro, aquele que quando a gente busca e confia, Ele não desampara. Quando a gente recorre à palavra de Deus, quando a gente tem esse sentimento, eu gosto de pensar na tua palavra, eu tenho prazer na tua palavra, eu me deleito na tua palavra, a gente encontra então esse Deus disponível a nos ouvir, a nos falar, a cuidar de nós. O que o salmista está dizendo aqui é que ele pensava na palavra de Deus, ele meditava na palavra de Deus, ele memorizava a Bíblia. Quem será que lucra mais? A pessoa que colhe maçãs e leva um saco cheio delas para sua casa, ou aquela que tem a macieira plantada no seu quintal? Quem será que lucra mais? Ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus é como colher as maçãs. A gente leva um saco de bênção conosco. Mas memorizar a palavra de Deus é como plantar a macieira no quintal de casa. Por quê? A memorização bíblica permite a gente colher dos frutos o tempo todo. O tempo todo. Então, se você ainda não tem exercitado a memorização das Escrituras, eu quero desafiar você a que você faça isso. Pegue um texto da Bíblia e memorize ele. Isso vai ser proveitoso, saudável para você. Pegue um texto que talvez se encaixe à realidade da sua vida. Pastor, eu sou uma pessoa muito preocupada. Pegue textos que falem sobre a preocupação e memorize eles. Pastor, eu preciso ter a certeza de que Deus cuida de mim. Pega textos que falam sobre isso. Você pega textos simples, comece com textos já conhecidos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou de nada terei falta. E comece a pensar neles. No início você vai começar olhando, depois você vai escrever no papel, você pode levar no trabalho, você pode estar com o texto em tantos lugares. E depois você já vai conseguir falar sem olhar para papel nenhum, porque ele está memorizado, guardado no seu coração. E muitas vezes algumas pessoas não gostam da memorização, ou têm algum receio com memorização, quando fala de memorizar, decorar, porque já tiveram alguma experiência ruim na escola com memorização, né? Quem gostava de memorizar tabuada, né? Aquelas tabelas de química e todas aquelas, né, fórmulas de matemática. A gente muitas vezes tem trauma com esse negócio, essa experiência péssima de memorização por conta da escola. Mas, querido, a palavra de Deus é diferente. Você não vai estar memorizando um texto enfadonho, cansativo, não. Você vai estar memorizando palavra, que é a palavra de Deus. Versículos que vão falar com você. E em alguns momentos talvez você não vai ter a Bíblia impressa, você não vai ter o aplicativo no celular à disposição, mas você está com a Bíblia na mente, no coração, e você talvez vai poder falar para alguém. Você mesmo vai poder usar isso com você. Então, algumas vantagens da memorização é que você vai ter poder espiritual.
trazer à memória a palavra de Deus. Isso vai fortalecer a sua fé, vai reforçar a verdade da palavra, porque você vai ficar pensando nela. Vai ajudar você a facilitar o evangelismo, o discipulado, o aconselhamento bíblico, o seu discernimento espiritual. Então, querido, pegue um texto da Bíblia, escreva esse texto, leia esse texto, escreva ele nas suas próprias palavras, o que você entendeu desse texto. Converse com esse texto, reescreva ele, pense nele, deixe a palavra de Deus falar com você, busque aplicações práticas desse texto na sua vida. Aquele salmo que diz: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Imagina você ficar com esse texto, você memorizar esse texto. Eu escondi, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você vai pensar no texto. O que esse texto está dizendo para mim? Que eu preciso guardar a palavra. O que é guardar a palavra? Eu preciso ler mais a palavra. Eu preciso participar de uma classe de estudo bíblico. Eu preciso me envolver mais com o estudo da Bíblia. E o que eu vou ganhar com isso? Eu não vou pecar contra Deus. Eu vou estar muito mais vacinado com relação às tentações e ao pecado. Não significa que eu não vou pecar mais, mas eu vou estar mais forte, mais fortalecido para dizer não para o pecado. E você começa a conversar com o texto e com a palavra de Deus. Muitas vezes você passa o dia todo quase preocupado com tantas coisas, pensando em tantas coisas que não estão edificando você, não estão ajudando você em nada. Então, querido, pense na palavra. Eu gosto de pensar na tua lei. Eu tenho prazer na tua lei. Preste atenção à sua Bíblia. Sua luz, ela não vai brilhar se as páginas não estiverem abertas. Leia diariamente. Estude com oração, peça: Senhor, abre os meus olhos para entender as maravilhas da sua lei. Medite nas suas verdades preciosas. Siga como uma luz no seu caminho. Você vai ser muito beneficiado. Vai valer a pena. Faça isso. Você pode contar e confiar na ajuda de Deus. Você precisa orar pelos ímpios. E ele está dizendo aqui, olha esse texto: que os orgulhosos, que eles fiquem envergonhados, pois me acusam com mentiras, mas eu meditarei nos teus ensinamentos. Sejam envergonhados os arrogantes que mentiram ao meu respeito, pois eu meditarei nas tuas ordens. Não há consolo para os orgulhosos. Os orgulhosos trataram o salmista de maneira perversa, errada. O termo orgulhosos, arrogantes, perversos, pecadores, são todos sinônimos e aparecem no Salmo 119. Descreve aquelas pessoas que não querem se aproximar de Deus, não querem andar conforme a palavra de Deus. Eles querem estabelecer as suas próprias normas, os seus próprios procedimentos. Eles não querem ser submissos à vontade de Deus, à lei de Deus. Por isso são chamados de orgulhosos, arrogantes, perversos, pecadores. São pessoas cegas, acham que podem agradar a Deus sem viver uma vida de santidade, de obediência, uma vida onde eles olham para a palavra e vivem a palavra. E o salmista pede que Deus envergonhe esses orgulhosos, porque o pecado do orgulho realmente é vergonhoso. Pessoas orgulhosas muitas vezes não temem em fazer mal ao próximo. O salmista então acusa esse tipo de golpe baixo e diz: Senhor, acerta a conta com eles, não sou eu. O que eu vou fazer é: continuarei meditando na tua palavra. Eu não vou pagar o mal com o mal. O salmista se concentra na lei de Deus e não na lei da vingança. Ele está dizendo: a pior coisa que os perversos podem fazer é nos procurar, nos acusar, mentir contra nós. Mas eu não estou nem aí, eu vou continuar olhando para a tua palavra, meditando na tua palavra. Nossas palavras, nossas ações, nossos desejos, tudo está contaminado pelo pecado. O homem tornou-se praticante do pecado, escravo do pecado. O homem natural não conhece a Deus, não discerne as coisas de Deus, porque está morto nos delitos e nos pecados. A gente ouviu isso tanto de manhã como à noite no domingo. E o salmista está dizendo: eu não vou me vingar dessas pessoas. Eu vou deixar essas pessoas nas mãos de Deus. Eu vou me concentrar em continuar meditando na palavra dEle.
eu vou continuar olhando não para as mentiras que contam ao meu respeito, não para as acusações que falam contra mim, mas vou olhar para a palavra, vou focalizar a minha atenção na palavra. Ele sabia que Deus havia permitido que a aflição viesse para ele para o seu próprio bem. E quando a aflição vem, ela testa o nosso caráter. Não é tão importante qual é a aflição, mas como nós respondemos à aflição. Qual a aflição, por que da aflição, isso não é importante. O importante é como eu e você respondemos às aflições. Com perseverança, com confiança. Estudar a Bíblia vai te tornar mais sábio. Você vai ser muito mais sábio em usar os seus lábios. Você vai ser muito mais sábio nas suas atitudes no dia a dia. Você vai ser muito mais sábio nas decisões que você precisa tomar quando você lê a Bíblia. A leitura da Bíblia vai tornar você muito mais inteligente. A pessoa que tem a palavra de Deus guardada no coração já não vai mais abrir a sua boca para dizer palavras que são palavras torpes, indelicadas, indecentes, palavras que faziam parte da sua velha vida de pecado, do seu velho homem, da sua velha natureza. Quando outros tratam você mal, deixe Deus cuidar deles. Ore por eles. Pare para pensar em como eles feriram você, mas continue meditando na palavra. Assim você não vai guardar nenhuma amargura no coração, nenhum ressentimento e nenhum sentimento de ódio. Porque você sabe que você não é juiz. Você precisa obedecer ao Senhor em tudo. E a palavra diz para nós amarmos somente os nossos amigos, não é? Somente aqueles que nos fazem bem, nos dão presentes. É isso que a Bíblia fala, não é? Paga o mal com o mal, isso mesmo, não leva o desaforo para casa. Não, a Bíblia diz, amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. Pague o mal com o bem. Olha que desafio que nós temos. E o salmista está dizendo, eles estão me envergonhando, mentindo a meu respeito, mas eu continuarei meditando nos teus ensinamentos. Não vou deixar meu coração se encher de ira, de mágoa, de nada. Eu quero encher o meu coração com a sua palavra, com os seus ensinamentos. Ele ora também pelos piedosos, que venha para o meu lado, os que te temem, os que conhecem os teus mandamentos, que unam-se a mim os que te temem, aqueles que conhecem os teus preceitos. Ele está dizendo aqui que os crentes precisam estar juntos para consolar uns aos outros, para viver em comunhão, para obedecerem a palavra. Como a gente vai encontrar forças para enfrentar as lutas se a gente estiver sozinho? Podemos encontrar força e conforto uns nos outros. Paulo já disse isso lá em Romanos: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Esteja confiante de viver a palavra de Deus. E quando você vive a palavra de Deus, você atrai outras pessoas para estar com você, seguir o seu exemplo. O mesmo Deus que criou você, a sua imagem e semelhança, Ele não desistiu de cada um de nós depois da queda. O desejo dele é restaurar, reconciliar, salvar o homem. Por isso Ele enviou Jesus neste mundo, para salvar e resgatar o que estava perdido. Pela redenção que temos em Cristo, nos tornamos membro da família de Deus. Membro da família de Deus. E ele termina: que eu obedeça completamente os teus mandamentos, que eu não sofra a vergonha do fracasso, que eu seja inculpável, irrepreensível, na obediência aos teus decretos. Então eu jamais serei envergonhado. Precisamos estar fundamentados nos princípios da palavra de Deus. A palavra, ela nos consola, ela nos confronta. Nós podemos levar ela para consolar outros. Que o nosso coração seja perfeito nos teus estatutos. Essa palavra aqui, inculpável, fala de integridade, sem mancha, sem nada do que as pessoas possam nos acusar. Ele está pedindo que o seu coração permaneça verdadeiro, puro, na palavra de Deus. Nunca podemos duvidar ou esquecer das Escrituras. Ela é nosso guia. Ela é o nosso mapa.
Todas as coisas que precisavam ser ditas a nós foram colocadas aqui nas Escrituras. Desde os tempos antigos, muitos estão sendo orientados por ela. E nessa noite você pode encontrar consolo, conforto, confronto, quando você olhar para a palavra. Que nessa noite você reconheça Deus como seu Criador e a palavra de Deus como nosso guia infalível. Que a nossa esperança esteja centrada em Deus e nunca em nenhum homem ou em qualquer circunstância. Saiba que Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Se estamos sem disciplina, é melhor reconsiderar se de fato somos filhos de Deus. Devemos entregar aqueles que nos prejudicam nas mãos de Deus, não nos distrair das nossas devoções a Deus e da sua palavra, pensando em como nos vingar. Não devemos nunca desprezar a necessidade que temos de comunhão com todos e com cada um dos irmãos. E que Deus nos conceda um coração que seja sincero, irrepreensível, quando o assunto é obediência à sua palavra. Se coloque de pé. Querido, ainda que a gente ande por um vale escuro como o da sombra da morte, mesmo que a gente muitas vezes se sinta meio que perdido no meio das tempestades da vida, saiba nessa noite de que Deus nos deu a sua palavra, suas orientações, porque é prova de que Ele nunca nos deixou. Podemos contar com a ajuda dEle